Agora é o momento de você se colocar na presença dele, confessando a ele tudo aquilo que tem te afastado do Senhor. Neste momento, vamos abrir o nosso coração para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei. Vamos! Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro. Pode ser mais forte. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, Eu abro o meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, Quem é? o Rei da Glória, Jesus, Ele é o Rei. Vamos mais Ele forte! é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Suas Rei. vozes. Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, quem é? O Rei da
mais forte que você puder. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. e ao partir o pão, Nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. paramos a mesa, tome lugar de honrar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, Nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de e ao partir o pão, e ao partir o pão, Nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. nós arrumamos a casa, perfumamos
a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto. Vamos mais forte. E nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro Que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Podem se assentar. Boa noite. Tudo bem com vocês? Agora deu uma esquentadinha? Ou ainda vocês estão com frio? Nossa, gente, vou de novo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Já esquentou um pouquinho? Não esquentou? E esquentou ou não esquentou, galera? Esquentou? Então tá bom. Show. Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. É muito papelzinho, né? Bíblia, é água, então pera lá, galera. O espaço aqui é novo, é diferente. Então, deixa eu me ajeitar aqui. Eu vou me ajeitando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem esteve aqui ontem? Que a gente teve numa sala meninos, numa sala meninas. Tô vendo que acho que só a Bruna e a Karen vieram, né? Que elas estão assim lá atrás, gente. Ó, dá uma olhadinha pra vocês verem. Elas estão assim lá, ó. Acho que elas gostaram de ontem. E aí, quem que veio? Levanta bem alto. Ah, legal. E aí, foi bom? Foi bom, gente? Sim ou não? Vocês querem de novo? Ah, não querem não, viu? Não vai fazer mês que vem, não. Querem ou não querem? Sim. Quem não veio, tá curioso para saber como é que foi? Sim. Sim, então na próxima vem, né, galera? Para saber como é que é. Peraí, só um minutinho. E vocês, alguém sabe sobre o que nós vamos falar hoje aqui? Alguém sabe? Só levanta a mão, não precisa nem falar. Alguém viu a postagem no Instagram do Force? Sabem? Gente, não precisa ter medo, ó. Levanta a mão, vamos. Beleza. Essa galera toda tem 3 que tá sabendo, ótimo. Então a gente vai, daqui a pouco todo mundo vai saber. Antes de a gente começar a palavra, eu gostaria de orar. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom, porque eu geralmente não falo muito alto, só às vezes. Só quando eu me empolgo. Abaixa a cabeça de vocês nesse momento, nós vamos orar. Pai querido e amado, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor Deus. Continuamos Te adorando, Te louvando, Te adoramos com o nosso louvor mesmo. Neste momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Senhor tem para nós.
Que o nosso coração esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Leva todo o nosso pensamento cativo a Ti. Que nada venha nos distrair, tirar a nossa atenção, mas que possamos realmente aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos e agradecemos. Amém. Então, para quem não viu, né, as postagens, deixa eu só saber antes. Tem alguém que está visitando a gente hoje? Tem uma pessoa aqui, pode levantar, gente. Não vou pedir para ficar de pé, só para eu ter uma noção de quem nunca esteve aqui no Force. Tem uma galera aqui na frente. Legal, legal. Então, assim, ó, para o pessoal que já está aqui, já sabe, para o pessoal que é novo, aqui é o Base Force, o Ministério de Adolescentes da Igreja Família. E neste mês de setembro nós iniciamos uma série que chama DMM. Uma série que nós fizemos há 1 ano atrás no Force. Quem estava aqui há 1 ano atrás quando nós fizemos essa série? Legal. DMM significa Deus, Meninos e Meninas. Então, a cada domingo nós estamos trazendo um tópico diferente. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre ideologia de gênero, foi o tio Walter que ministrou, e continuamos a conversa durante a semana no nosso GF, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a homossexualidade, ok? E aí durante os GFs também a gente vai continuar trabalhando um pouquinho esse assunto. Então, é super fácil ser adolescente, não é? Na minha fase, assim, quando eu era adolescente, dos adolescentes plus lá, os tios e as tias, era mais fácil. Agora tá mais fácil? Só que não, né? Na nossa fase, por que era um pouco mais fácil? A gente não tinha rede social, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha WhatsApp. Aliás, a gente malemar tinha internet. Vocês conseguem imaginar a vida de vocês assim, sem internet? Não? Difícil, né? Mas a gente não tinha, a gente acordava com o despertadorzinho lá, que tinha, de pilha. Vocês riem, né, gente? Mas era assim a nossa vida. E aí, a gente ia fazer as coisas do dia a dia. A gente ia fazer trabalho da escola. A gente tinha que abrir o livro, tinha que ir na biblioteca da escola. Algum de vocês sabe onde fica a biblioteca da escola, onde vocês estudam? Ó, uma galera sabe, ó, a maioria não. Por quê? Porque a gente tem um Google hoje, né? Sabe, ó, já é um bom caminho, ó, vocês sabem onde ficam. Então, na minha época, ó, voltando, povo, voltando. Então, na minha época, e na época dos adolescentes plus lá do fundo, era assim, a gente tinha que ir na biblioteca porque não tinha internet. Vocês têm internet, né? Vocês nem sabem o que é viver sem a internet. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Assim como mudou até mesmo a classificação da adolescência, do quanto tempo dura uma adolescência. Né? Hoje em dia a adolescência está muito prolongada. Na minha época, 16 anos... na minha época, 16 anos que podia trabalhar. Mas antes, se vocês perguntarem para os pais de vocês, inclusive, antes de 16 anos já podia se trabalhar. Hoje não pode mais, né? Mas... eu comecei lá com 15 para 16. Hoje, a adolescência, segundo a OMS, dura até os 20 anos, pela classificação deles. Tá vendo? Vocês vão ter que ficar comigo aqui, com a galera até 20 anos. Viu, Samuel? Pode ficar aqui com a gente. Não, gente, brincadeiras à parte. Por quê? Porque eles falam que está levando mais tempo para um processo de amadurecimento. Né? E por conta disso eles falam que está durando mais. Mas galera, vamos amadurecer, né? Vocês não querem ficar aqui comigo, né? Muito tempo, nem com o pessoal lá, né? Vamos subir, vamos para os jovens, vamos servir lá na igreja, no culto principal, vamos trabalhar, vamos para a faculdade. Vamos, né? Amadurecer.
Né, quem sabe a gente um dia muda de novo essa pesquisa e esse dado da OMS e volta, sei lá, né, para uns 16, 17 anos. Mas existe essa classificação lá dentro. Então a gente sabe que é muito desafiador hoje em dia, né, muito mais do que na minha época, ser adolescente, que vocês têm desafios imensos, intensos ao tempo todo. Tanto é que existe uma pesquisa que aponta que 66%, 66% é muita coisa, dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade. Por quê? Porque da mesma forma que vocês vão para a escola hoje e escutam muitas coisas, né? Alguns falam como a Bíblia fala, outros vão falar o que a Bíblia não fala. Enfim, da mesma forma que é na vida de vocês, não ache que vai ser diferente quando vocês forem para uma faculdade. Às vezes é muito mais intenso. E por que muita gente abandona a fé? Porque não está alicerçado. Porque não sabe defender a fé. Porque não sabe exatamente naquilo que crê. Ah, eu acredito em Jesus. Tá, aí alguém vem, lança alguma coisa, você fala, eu acho que você tem razão. Acho que é assim mesmo, né? Porque a pessoa nem sabe onde está isso na Bíblia. Nem sabe... Sabe, gente? Então, a importância da gente conhecer a palavra de Deus, a gente ter uma fé ali enraizada, alicerçada na palavra de Deus, para que a gente não venha se desviar. Para que a gente não chegue aí numa universidade e largue tudo o que vocês aprenderam numa adolescência, por exemplo. Não, mas que vocês possam influenciar outras pessoas quando vocês estiverem lá. Porque vocês vão ver grupos de tudo dentro da faculdade. Ok? E aí, né, como a gente tem inúmeros desafios, essa é a nossa realidade. Então hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a homossexualidade. Eu acho que essa palavra não é nova para ninguém, Alguém neste lugar nunca ouviu falar dessa palavra? Legal. Alguém nunca ouviu falar das siglas LGBTQIA+? Todo mundo já ouviu? Estou entendendo que todo mundo ouviu, galera. Aqui não é assim, se eu não ouvir, não vou levantar a mão porque eu estou com vergonha. Não, é só pra gente... Entenda que assim, é só pra gente saber se de repente alguém nunca ouviu falar, tem uma dúvida, enfim. A gente está aqui para caminhar junto com vocês, ok? Então, de repente, se alguém nunca ouviu, LGBTQIA+, são as siglas de forma correta que a gente chama uma comunidade que é LGBTQIA+, gente. Entendeu? Entendeu? O nome da comunidade é essa. Não é só mais LGBT, LGBTQ, não. Tem tudo isso, ok? Todas essas letras. Então, essa é a forma correta de chamar, de direcionar. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter claro na nossa mente que o sexo é uma bela criação da mente de Deus. Nossa, que silêncio. Vamos lá, gente. O sexo é uma bela criação da mente de Deus. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Como nós estamos num ambiente de igreja, num ambiente cristão, então nós vamos falar sobre aquilo que a gente crê, sobre aquilo que está na palavra do Senhor. Então nós cremos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Então, quando Deus criou todas as coisas, às vezes as pessoas acham assim, Ele criou tudo mesmo? Ele criou a árvore, o céu, Ele criou. Tudo mesmo, tudo mesmo. Ele não chamou o diabo e falou assim, agora nós precisamos criar o sexo.
Então, diabo, você vem aqui, eu vou virar assim, ó, e você cria o sexo. Não foi isso que aconteceu, ok? A gente precisa ter claro na nossa mente que o sexo também foi criação do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que... Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, vai. Todo mundo está com Bíblia aí? Vamos ler. Gênesis 1. Isso é fácil de abrir, hein? Todo mundo abriu? Gênesis 1. A gente vai ler do capítulo 26 ao 28. E depois a gente vai lá pro 31. Gênesis 1, versículo 26 até o 28 e depois o 31. A palavra de Deus diz assim, ó. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Gente, como é que multiplica? É só pelo sexo, não tem outro jeito? Então Deus criou o sexo, ok? Claro até aí, povo? Então beleza, vamos lá. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Então, Deus criou macho e fêmea, Adão e Eva lá, e a imagem de Deus os criou. E Deus os abençoou e disse para multiplicar, e disse que era bom. Deus disse que era bom? Não? O que Deus disse? Muito bom, muito bom. Todas as outras coisas que Deus criou, Deus falou assim, é bom. Mas quando Ele fez o homem, a imagem e semelhança dele, Ele falou que foi muito bom. Só que isso foi a criação. Depois da criação, o que veio? Alguém sabe o que veio depois da criação? Então, ó, uma coisa para vocês guardarem. Criação, queda, redenção, consumação. Esta é a base do Evangelho, aquilo que nós cremos. Deus criou todas as coisas, veio a queda. O que foi a queda? Adão e Eva pecaram. Essa foi a queda, entrou o pecado no mundo. Redenção. Jesus morreu, Deus mandou o Filho dele, Jesus morreu por nós. E a consumação é onde virá todo o fim de todas as coisas. Gente, esses são os 4 pilares do Evangelho. É sobre esses pilares que a gente caminha nessa vida. A gente precisa saber isso. Se a gente não souber os 4 pilares do Evangelho, aquilo que a gente acredita, da onde veio, para onde vai, a gente não vai conseguir defender a nossa fé em lugar nenhum nesse mundo. A gente precisa entender isso. Então, criação, beleza. Veio a queda do homem. Então, o pecado, ele entrou na humanidade. E quando o pecado entrou na humanidade, o nosso coração se tornou um coração caído, inclinado para o mal, inclinado para o pecado. Eva viu o fruto, Deus falou que não era para comer daquele fruto, daquela árvore. Eva viu o fruto, deve ter achado lindo, comeu, compartilhou com Adão, que também comeu. Então, não vem não vocês meninos falar que a culpa são das mulheres, tá? Não vem não, que tá todo mundo aí no mesmo pacotinho.
certinho, todo mundo pecou. E aí veio o pecado. Quando o pecado... A Bíblia, inclusive, vai falar lá em Romanos. A gente já estudou Romanos. A gente teve um mês inteiro estudando Romanos. Lá em Romanos 3:23, a Bíblia vai falar assim, ó: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não tem nenhum ser humano na face dessa terra que não tenha pecado. Todo mundo pecou. O pecado entrou. A gente tem um coração inclinado para o mal mesmo. Que não vem falar que vocês são bonzinhos, nem eu que sou boazinha. Quer dizer, eu sou boazinha, só a tia Bruna que é a tia do chicote. Ela já está falando que eu não sou, mas eu sou... Ah, não fala assim, eu sou mais boazinha. Mas voltando lá, todo mundo pecou, galera. Não adianta, a gente não é um coração bonzinho e tal. Se não é o sangue de Cristo na nossa vida, coitado de nós. E aí, a gente, por conta dessa queda, a gente sofre os efeitos dessa queda no nosso dia a dia. Enquanto a gente viver nesse mundo, enquanto Cristo não vier buscar a igreja dele, que é isso que a gente crê, a consumação final, enquanto a gente viver aqui, a gente sofre os efeitos da queda. E eles podem ser inúmeros. E aí a gente vai falar... Com todo esse panorama, a gente vai entrar aí um pouquinho nessa questão da homossexualidade, que acaba sendo o efeito da queda. Então vamos entender um pouquinho isso aqui. A gente escuta muitas vezes, ou já escutamos, né? Talvez vocês não escutem tanto isso, mas eu e o pessoal Plus lá já escutou muito que a homossexualidade ela é um comportamento inato, que a pessoa nasce assim. Só que não existe nenhum estudo científico que fala isso, que prove que a pessoa é assim, nasceu desse jeito, que prove que é uma genética. No final do século XX, inclusive, começou a se parar de falar que era genética. Por muito tempo a gente ouviu isso. No final do século XX, isso começou a parar de ser falado que era uma genética. Então... não existe nenhum estudo comprovado. Uma outra coisa que a gente ouve algumas vezes, e que o tio Walter trouxe também, falou um pouco na semana passada, que pode ser uma questão hormonal. Não é uma questão hormonal. Hormônio não determina a nossa orientação sexual. Não é o hormônio que fala assim, ó, eu sou hétero, eu sou bi... ou eu sou homo. O hormônio não diz essas coisas. E como eu já disse, nós estamos no ambiente da igreja. Nós acreditamos pela fé, através da fé, que a Bíblia é a palavra do Senhor, é a verdade. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia fala que toda a prática da homossexualidade, ela é considerada um pecado. Por que ela é considerada um pecado? Por que a gente sabe? Da onde você tirou isso, Cíntia? Por que ela é considerada um pecado? Porque a gente olha para o plano criacional. Aquilo que Deus criou. Ele criou Adão e Eva. Ele criou macho e fêmea. Masculino e feminino. Este foi o propósito da sexualidade criada por Deus em Gênesis. Esse foi o propósito do Senhor. União de um homem e uma mulher no casamento. Então, se a gente crê que a palavra de Deus é verdade, e a palavra de Deus nos fala que Ele criou homem e mulher, deixará pai e mãe, e unir-se-á, né? Desse jeito que fala, né? Unir-se-á, né? O homem e a mulher dentro do casamento, este foi o propósito do Senhor. Então, diante deste propósito do Senhor, nós entendemos, na visão bíblica, e é o que a palavra nos fala também em alguns outros textos, a gente vai dar uma olhadinha mais para frente, que a prática homossexual ela é considerada, da homossexualidade é considerada pecado. Só que o fato de uma prática da homossexualidade ser considerada pecado não me dá o direito de julgar as pessoas. E aqui um parênteses, na verdade, não me dá o direito
de julgar ninguém e nenhum pecado. Eu não posso julgar ninguém de nada. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar as pessoas. A gente não pode esquecer que todos nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas alguém que está na prática da homossexualidade carrega? Carrega. Quando Deus criou o homem, Ele colocou a imagem e semelhança dele em todos. Ele não falou assim, ó, esse aqui vai ter, esse aqui não vai ter. Ó, você tem, você não tem, você tem. Não. Não foi assim que Deus fez. Ele colocou a imagem e semelhança dele em todos. E nós não podemos julgar as pessoas, porque é isso que a palavra nos ensina. Nós devemos amar. Mas o fato de eu tratar bem uma pessoa, o fato de eu amar uma pessoa, não significa que eu aprove o estilo de vida dessa pessoa. Não significa que eu concorde com o estilo de vida da pessoa. Ah, Cíntia, eu tenho um amigo que é homossexual, que tem práticas homossexuais. Eu não posso mais ser amigo dele? Não estou falando isso. Através da sua vida, teu amigo vai ver o Evangelho de Cristo. Através do amor que você tem. Não significa que você tem que concordar com o que o seu amigo está fazendo ou deixando de fazer. Mas você ama a vida dele. Ok? Tudo bem até aí? Tudo certo? O que acontece muitas vezes, que a pessoa, ela pode estar em busca de um amor, de um afeto, de uma aceitação, tentando preencher um vazio. E isso não só numa prática da homossexualidade, gente. Isso em muitas coisas. Eu posso tentar preencher um vazio com muitas coisas. Mas, nesse caso específico que a gente está falando hoje, a pessoa vai estar procurando num lugar errado. Por que ela vai estar procurando num lugar errado? Porque quem preenche o vazio das nossas vidas é só Deus. Existe um escritor russo de 1800 e bolinha, chamado Dostoiévski, que ele escreveu em um dos seus livros assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, nada pode preencher esse vazio a não ser Deus. Ah, eu tenho uma lacuna aqui na minha vida que eu não sei determinado assunto. Ah, legal, eu vou lá, vou estudar, vou aprender sobre aquele assunto. Ah, eu vou desenvolver uma habilidade porque eu quero tentar entrar numa determinada empresa. Ok, essa habilidade vai começar a existir em você a partir do momento que você desenvolve ela. Mas existe um vazio existencial que não vai ser empresa, que não vai ser trabalho, que não vai ser dinheiro, que não vai ser carro, que não vai ser namorado, que não vai ser nada, que não vai ser marido, que não vai ser filho, que não vai ser nada que vai preencher. É só Deus que vai preencher. E aí, quando a gente olha toda essa questão da homossexualidade, pode ser que muitas vezes a gente pergunte assim, mas e aí? A pessoa que pratica a homossexualidade pode mudar? Pode mudar essa prática? O que vocês acham? Sim? Não? Todo mundo acha que sim? Então abram lá comigo num texto. 1 Coríntios, capítulo 6. Acharam? Então vamos lá, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, do 9 ao 11. A palavra de Deus vai falar assim, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Em outras versões vai estar efeminados. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então a pessoa que possui uma prática homossexual, ela pode mudar? De acordo com esse texto? Aonde que está falando no texto que pode mudar? Vamos entender um pouquinho esse texto? O livro de Coríntios, vamos entender aí o pano de fundo, né, que a gente fala. Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios para resolver alguns problemas éticos, doutrinários e práticos da época. Pois a antiga cidade de Corinto, ela tinha uma reputação de má conduta sexual, de prostituição. Ela tinha sido o lugar do templo da deusa do amor, a deusa Afrodite. Então, existiam questões de ordem sexual naquela época. E Paulo precisou orientar a igreja, porque algumas pessoas se converteram ao evangelho. Então, quando a gente está falando de questões sexuais, de uma homossexualidade, não achem vocês que a questão começou hoje. Já existia lá na época de Paulo. Já existiam essas questões lá. E aí, Corinto era uma cidade, depois foi destruída, mas mesmo assim trouxeram de novo questões de ordem sexual. Paulo precisou escrever para a igreja, porque o povo de lá começou a se converter. E aí ele fala assim: assim foram alguns de vocês. Se eles foram, eles já não são mais. Eles se converteram. Eles deixaram a prática. Eles abandonaram a prática. Então, gente, é possível mudar uma prática da homossexualidade. Não pela nossa força, mas através de Jesus. Então, sim, Jesus, ele tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Seja o pecado que essa pessoa esteja vivendo, seja a situação que ela esteja vivendo. Jesus tem poder para transformar. Nós sozinhos, com a nossa força, nós não conseguimos, porque nós sofremos efeitos da queda. Sozinho a gente não vai conseguir nada, a gente precisa da ajuda do Senhor. Então, através de um coração regenerado, santificado, do processo da santificação que Paulo está falando aqui, da justificação, o que é isso? Eu aceitei Jesus, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, eu fui justificado por este sangue. Quando Deus olha para mim, Ele enxerga o sangue do Filho dele na minha vida. Ele não enxerga a minha infinidade de pecados. Ele enxerga o Filho, o sangue do Filho dele na minha vida. Então, por isso pode haver uma transformação de vida. Então, a grande questão do ser humano, no final das contas, é quem ele adora. Nossa, Cíntia, mas agora o que você está falando? Então, vamos lá, vamos comigo no raciocínio aqui, para a gente não se perder. Nós fomos criados para adorar a Deus. Alguém tem alguma dúvida que foi criado para adorar a Deus? Nós fomos, se você porventura não sabia disso, então agora você não pode falar mais que você não sabe. Agora você sabe. Nós fomos criados para adorar a Deus. Deus nos criou com esse propósito. E aí, se a gente não estiver adorando a Deus, porque se a gente foi feito para criar para adorar, se a gente não está adorando a Deus, alguma outra coisa nós estamos adorando.
alguma outra coisa nós estamos colocando no lugar desse Deus. Romanos capítulo 1. Deixem anotado para depois vocês lerem com mais calma. Os meninos aí do canto, por favor. Deixem anotado aí. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18 até o 32. Só anotem aí, marquem para vocês lerem na casa de vocês. É importante, a gente já falou desse texto aqui. Foi o Tiago ou o Felipe que pregaram, inclusive, esse texto, quando a gente fez a nossa série de Romanos. Então, vocês já aprenderam bastante coisa, hein? Mas eu vou pegar o versículo 25. Versículo 25 vai falar assim, Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então aqui nos mostra que as pessoas resolveram não adorar a Deus. Resolveram adorar qualquer outra coisa que foi criada, que não é Deus. Se distanciaram do Senhor por conta disso. Trocaram a verdade pela mentira, ou seja, aquilo que a Bíblia está falando, que nós cremos através da fé que é verdade, as pessoas resolveram trocar isso e aceitar qualquer coisa que é falada em outro lugar. Então, por isso que aqui esse versículo vai falar que nós precisamos adorar o nosso Criador. Nós fomos feitos para isso. Só que a humanidade resolveu se distanciar. Desses versículos, do 18 ao 32, vai falar sobre o distanciamento da humanidade de Deus, do Criador. Então, por que eu falo que a gente tem uma questão com o nosso coração? Coração, a gente aprende lá que tem as emoções, né? Tá tudo aqui, bem bonitinho as nossas emoções. Aí vocês aprendem também que é um músculo, não é um músculo? Vocês não faltei das aulas, é um músculo, não é? Só que a Bíblia não trata coração só como uma emoção ou como um músculo. A Bíblia vai falar que coração é central de adoração. Então, baseado no que você adora, meu coração aqui, no que eu estou adorando, você pensa, você deseja e sente. Vamos abrir um outro texto agora. Tiago, capítulo 1. Tiago está lá no final, gente. É no final para mim, né? Que vocês usam o aplicativo, só digita aí, Tiago, né? Tá no final para mim só. Esqueci desse detalhe. Mas vamos lá, Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 14. 14 e 15 vai falar assim, A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Estes desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. A morte que o texto está tratando aqui não é uma morte física. A morte que o texto está tratando é uma morte espiritual. Então, uma pessoa que ela está na prática da homossexualidade, estou falando da homossexualidade porque é o nosso tema, tá? Mas assim, na prática de um pecado. O pecado pode ser uma prática de uma pornografia que eu acesso o tempo todo? Pode. De uma mentira que eu conto o tempo todo para os meus pais, por exemplo? Pode. É uma prática de pecado. Mas aqui voltando para o nosso tema. Então, a prática, uma pessoa que está na prática da homossexualidade, ela está desconectada de Deus. Ela está numa morte espiritual.
A pessoa que está morta, ela precisa de vida. Né? Porque senão vai ficar que nem o zumbi que o Joel prega, né? Não é nem morto, como que é? Morto, vivo, né? É a definição dele lá. Vai ficar um zumbi, né? Que ele já falou que não é pra gente ser crente zumbi, né? Adolescente zumbi. Então, a pessoa, ela está lá na prática. Ela está morta espiritualmente. Ela está desconectada de Deus. Ela precisa de vida, essa pessoa. Essa pessoa, ela precisa de Deus. É isso que ela precisa. E é só Deus que pode resolver o problema dessa pessoa. Gente, se uma pessoa está morta espiritualmente... Vou dar o exemplo da Isabela, que eu tenho uma certa intimidade. A Isabela está morta espiritualmente. Eu não consigo pegar a Isabela e trazer ela para a vida forçada. Não dá. Eu não tenho poder para fazer isso. O único que tem poder para fazer isso é Deus, através do Filho dele em nós. Não tem outra maneira. É só Ele que vem e que consegue resolver esse problema. Não existe outra forma. E vai ser o quê? Através de um coração regenerado. Então é só Deus que consegue vir sobre a vida da Isabela, se ela orar de verdade, pedir para que o Senhor venha e transforme o coração dela e passe a habitar na vida dela e cubra ela com o sangue de Cristo. É só Ele que vai conseguir vir e aí transformar a vida dela. Eu não faço isso. E nem vocês. Eu não tenho nem poder para transformar a minha própria vida. É só o Senhor. Então a gente precisa entender que quando a gente está numa prática de pecado, a gente está morto espiritualmente. Não tem vida ali, não tem Deus, está desconectado. E eu estou indo para o final já. Mas em resumo, para vocês, para a gente fechar isso aqui, essa mensagem. Em resumo, quando nós falamos sobre a homossexualidade ou sobre um relacionamento homoafetivo, a gente precisa entender que a atração afetivo-sexual, ou só a atração afetivo, ela está no campo da tentação. E a gente precisa entender que todos nós, todos sem exceção, todos nós convivemos com afetos, com atrações. A pessoa, de repente, tem uma atração homossexual. A pessoa, de repente... ela não é... Eu não estou falando... Não, mas e um hétero? Tá, ele pode ser um hétero, que tem uma atração para ficar acessando uma pornografia. Que também está indo contra o que a palavra nos ensina. Todos nós... Todos, sem exceção, convivemos com afetos e atrações, porque isso está no campo da tentação. E a gente vai ter tentação enquanto a gente viver nesse mundo. A grande questão é o que a gente vai fazer com esse afeto ou com essa atração que a gente está tendo. A questão toda, gente, o problema do ser humano não é o que ele sente. E aí... eu vou conectar com a questão do coração lá do adorador. Não é o que ele sente, mas sim o que ele faz com o que ele sente. Porque sentir, eu posso sentir um monte de coisa. Porque provavelmente vocês devem ouvir muito isso na geração de vocês. Mas eu sinto isso aqui. Então eu tenho que viver isso aqui que eu estou sentindo. Porque se eu sinto, é isso. Sentir, a gente vai sentir um monte de coisa. O tempo todo. Coisas boas, coisas ruins, enfim. A gente vai sentir. A questão é, se a gente vai viver tudo que a gente está sentindo,
ou se a gente vai submeter à vontade de Deus. A pergunta mais importante de tudo isso não é o que a gente sente. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas o que você está sentindo? Então, se você está sentindo isso, vive isso. A pergunta mais importante não é o que nós sentimos, mas quem amamos mais. Porque a gente vai viver e obedecer em função daquilo que a gente ama mais. Seja qual for a tentação. Nossa, Cíntia, agora acho que ficou meio confuso, então vamos clarear. Eu falei para vocês que o coração é uma central de adoração. Então, quem que eu estou adorando? Quem que eu estou amando mais? É o Senhor, que eu tenho amado mais na minha vida. E aí todas as minhas vontades, os meus sentimentos, tudo aquilo que eu sou tentado, eu estou submetendo ao Senhor, porque eu amo muito mais a Ele, por isso eu obedeço tudo aquilo que Ele me diz na palavra, que eu creio que é a verdade. Ou eu estou amando mais todas as outras coisas. Eu estou amando mais a pornografia, eu estou amando mais a homossexualidade, eu estou amando mais o meu eu, o meu trabalho, o ganhar dinheiro, o meu carro, não é o caso de vocês, mas a gente tem adolescentes plus, então a palavra é para todos. O que eu estou amando mais nessa vida? A palavra de Deus, quando a gente tem um coração regenerado, a gente é confrontado em tudo. É isso que o Evangelho faz conosco. Ele nos confronta. Não sou eu que vou falar aqui e vou convencer alguém de alguma coisa e falar assim, você está errado, vai para o inferno, não sei o quê. Não. Eu estou aqui para instruir, como instrumento do Senhor, para trazer o que a palavra nos ensina. Mas quem convence, tanto eu quanto vocês, de qualquer pecado, é o Espírito Santo. Então não é porque o meu líder falou, porque o pastor falou, porque esse clã falou, não. É porque a palavra de Deus fala. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e ser sinceros. Falar assim, Deus, até hoje eu amei mais o meu eu, as minhas vontades, foi isso que são os ídolos do nosso coração. Quando a Bíblia vai falar da idolatria, ela está falando desses ídolos que a gente põe no nosso coração. Tudo aquilo que eu ponho antes do Senhor. É aquilo que me domina. É aquilo que eu amo mais. Gente, não adianta, se eu amar mais o pecado, eu vou viver o pecado e não vou viver aquilo que Deus fala para mim. Eu só vou viver o que Deus fala para mim. Eu só vou abandonar a prática se eu amar mais o Senhor. Não tem outro jeito. É isso que o Evangelho vai fazer o tempo todo quando a gente aceita a Cristo de verdade e decide viver. Cíntia, não é fácil. Não, não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil, gente. É por amor ao Senhor que a gente renuncia às coisas. Não é porque ninguém veio convencer a gente, só o Espírito Santo convence. Amém? Vou pedir para vocês se colocarem de pé. Nós vamos orar.
Abaixa a sua cabeça novamente. Feche seus olhos. Eu não quero ninguém agora de olho aberto. Ninguém. É um momento muito sério, gente. Eu vou orar nesse momento e eu gostaria que você realmente abrisse seu coração ao Senhor. Que você colocasse de verdade. Porque, gente, se a gente acha que a gente esconde as coisas de alguém, a gente pode esconder talvez do nosso pai, da nossa mãe. Mas de Deus, não vamos ser hipócritas, gente. De Deus a gente não esconde nada. Não dá para esconder nada do Senhor. Ele sonda o nosso coração o tempo todo. Então, abra seu coração. Se você tiver que pedir perdão, se você tiver que confessar ao Senhor, se você tiver que falar para o Senhor: Senhor, eu tenho colocado outras coisas diante de Ti. Assim, no seu lugar. Eu não tenho adorado. O Senhor não é a quem eu adoro. Eu adoro mais o meu eu mesmo. Eu acho que sou eu mesmo bom. Eu adoro as minhas redes sociais e como elas falam que eu tenho que ser, como eu tenho que vestir, que corpo que eu tenho que ter. Eu adoro mais entrar no meu quarto e fechar a porta, mas não para falar contigo. Entrar no meu quarto e fechar a porta para acessar a pornografia. Eu adoro mais a minha prática homossexual. Coloca diante do Senhor, porque é o Senhor que pode vir te convencer. É o Senhor que pode transformar a sua vida. Não sou eu, não é nenhum líder aqui. Todos os líderes aqui estão aqui para caminhar com vocês, para ajudar vocês. Nós já passamos por toda essa fase da adolescência. Temos nossas questões também, mas estamos aqui tentando ajudar vocês. Vocês sabem que vocês têm líderes aqui que vocês podem confiar, se abrir. Enfim, coloca tudo diante do Senhor agora. Pai, diante de Ti, nós queremos rasgar o nosso coração. Senhor, nós sabemos que diante de Ti nós não podemos esconder nada, que nada pode ficar oculto. E Te pedimos nesse momento, Deus, vem sondar os nossos corações. Se porventura, Deus, temos colocado outras coisas no lugar que pertence a Ti, nós Te pedimos perdão agora. Nos perdoa. Nós queremos Te amar mais. Sonda o nosso coração nesse momento, Pai. Vem nos transformar. Vem nos limpar. Vem nos confrontar, Deus. Nós cremos, Pai, no que a Tua palavra diz. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade, Senhor. E nós queremos viver essa verdade na nossa vida, mas nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para conseguir viver toda essa verdade. Porque nós sofremos sim tentações, Deus. Mas sabemos que o Senhor caminha conosco. A Tua palavra diz que o Senhor não vê como vê o homem. Então olha para o nosso coração, Deus, e nos transforma nessa noite. Que essa palavra fique cravada em nós. E que haja transformação de vida. Porque nós cremos no poder do Evangelho. Nós cremos em Ti. Vem, Senhor. Vem sobre essa geração, Deus. Porque nós cremos que o Senhor chamou cada um deles, Pai. Nós cremos nisso.
Que eles possam fazer a diferença, Senhor. Que eles possam realmente andar na contramão do que o mundo diz, Pai. É isso que nós queremos ver, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por Teu grande amor, Senhor. Obrigado porque o Teu Evangelho nos dá uma saída, mesmo no meio de tanta tentação que vivemos. O Teu Evangelho é a saída, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. É no nome do Teu Filho amado que nós oramos. Te agradecemos. Amém. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Boa noite, gente, graça e paz. Beleza? Pode sentar um pouquinho, acende a luz aqui, por gentileza. Obrigado, top demais. Ganhei uma roupa, uma blusa nova. Obrigado. Cadê o Miguel? Tá aqui. Obrigado, Miguel, salvou do frio lá. O André já tinha oferecido antes aí, ó. Gente, palavra muito boa, viu? Eu e a turma toda lá do fundo, lá a gente pensava, se a gente tivesse ouvido esse tipo de coisa na nossa idade, meu Deus, dá para imaginar o que tanto de coisa que a gente poderia ter vivido. Vou dar os avisos aqui pra gente encerrar. Deixa eu falar dos GFs primeiro. Nós temos GFs aqui em Sorocaba, para você que ainda não conhece os GFs do Force. Então são grupos familiares específicos dos adolescentes. E aí eu vou até pedir aqui, hoje nós temos aqui a Bruna e o André, que tem o GF lá no Jardim Santa Bárbara. Levanta a mão aí, Bruna, André. Quem vai no GF da Bruna e do André, levanta a mão aí também. Top demais. Então você já conhece, quinta-feira lá. A gente tem o do tio Walter, da tia Renata, também é de quinta-feira. Eles não estão aqui, mas todo mundo sabe, o careca mais lindo do planeta, ele é do Force. E a tia bravinha também, é do Force também. Mas são benção demais esse casal aí. Também, quinta-feira, Vanelville. Tem a van do tio Walter que desce pra casa dele toda quinta-feira, 7 e pouquinho. Quem vai lá no GF do tio Walter? Levanta a mão, só pra saber. Beleza, mano, show. A gente tem também de sexta-feira
O GF ali na região do Campolim, que é o Anderson. Ó, fica em pé aí, Anderson, o pessoal conhecer você. É top demais. Então você que mora na região do Campolim ali, ó, sexta-feira na casa do Anderson lá tem sido bênção. E nós começaremos agora quinta-feira que vem aqui no Éden. Então, o pessoal que estava pedindo aqui um GF no Éden, agora nós temos, tá bom? E quem vai estar lá é a Karen e o Carlos. Cadê? Levanta a mão aí. Show, bênção demais. Pessoal, vou falar outra coisa para vocês também. Lembrem de guardar dinheiro pro acampamento. Mano, nós estamos falando de acampamento já. Não oficializamos nada, mas eu já falo para vocês, já comece a guardar dinheiro. Se você quer vender brigadeiro, igual foi feito da última vez, vale a pena fazer isso. Pode fazer, viu, Isa? Pode começar a encher já, para ficar mais fácil. Vai ser top demais. Não temos data, não temos nada ainda, mas já vai ter acampamento, eu já garanto para vocês, tá bom? Galera, acho que hoje é isso. Vou pedir para você ficar em pé, nós vamos orar aqui e encerrar. Tá meio apertado, né? Porque a nossa igreja está em reforma. Então, nós falamos lá no fundo, lá nós vamos começar a controlar a entrada aqui para não dar sobrelotação. Baixe sua cabeça aí, nós vamos orar, abençoar a tua vida mais uma vez, para você viver uma semana abençoada. A galera que está visitando a gente, volte mais vezes. Se você for aqui de Sorocaba, venha domingo que vem. Se não for da região, volte outras vezes, tá bom? E baixe sua cabeça aí, a gente vai orar. Acredite na oração, para que você vá bem na escola, para que a sua casa seja abençoada. Se você de repente está se preparando para o Enem, se de repente você está pensando em algo já para o ano que vem, que eu acho que deveria, de algum estudo, vamos colocar isso diante de Deus, porque o Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração, tá bom? E também, se você precisa de uma bênção lá na tua casa, né, junto aos teus pais, tua família toda, esse é o momento talvez de você fazer essa oração. Amém, gente? Baixe então a sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez nessa noite. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo abençoadíssimo que nós tivemos aqui, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo tempo de louvor, ó Deus, pela palavra, Senhor, assertiva, Senhor, e esclarecedora, Pai, aos nossos corações, naquilo que, Senhor, nós cremos, ó Pai, como a verdade fundamental, Senhor, o pilar central das nossas vidas, Senhor, que é o Evangelho de Jesus, ó Pai. Senhor, mas agora, Senhor, nós também colocamos diante de Ti, ó Deus, todos esses adolescentes aqui, uma vez mais, ó Pai, diante do Teu altar, ó Pai, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a semana de cada menino, Senhor, de cada menina aqui. O Senhor, ó Pai, que, Senhor, conhece o mais profundo, Senhor, da alma, conhece o desejo, conhece a necessidade, Senhor, conhece a ansiedade, as angústias, ó Pai, os sonhos. Senhor, nós cremos que o Senhor tem um plano poderoso, Senhor, na vida de cada um, de cada menina aqui também, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, opere milagres, Senhor, sobre essa geração. Nós temos orado porque cremos que o Senhor vai vir, ó Deus, com um avivamento, Senhor, sobrenatural, com algo que nós não experimentamos ainda, sobre, Senhor, os teus adolescentes, ó Pai. Senhor, levanta aqui, portanto, Senhor, meninos, meninas cheias do teu Espírito Santo, com a ousadia, com a autoridade, com a unção do Espírito Santo, Senhor, para que, ó Pai, a tua mensagem de poder, ó Deus, para que, ó Deus, a restauração que há no nome de Jesus, ó Pai, para a paz que excede todo entendimento, Senhor, venha transbordar na vida de cada um aqui, Senhor, e possa alcançar muitas outras pessoas, Senhor. Por isso, guarda a entrada, guarda a saída, por onde eles forem, Senhor, em nome de Jesus, que o teu anjo esteja guardando e livrando de todo o mal, Senhor. Assim nós abençoamos, Senhor, a semana deles. Senhor, guarda na escola, livra de toda tentação, de toda armadilha, Senhor, de toda palavra, Senhor, Pai Santo, maliciosa, Senhor, toda palavra, Senhor, enganosa, toda palavra sedutora, Senhor,
em nome de Jesus. São teus filhos, ó Deus. Senhor, sustenta, Senhor, e levanta essa geração a que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente.